Após tantas vezes já ter desejado iniciar Romanos, aliás, antes de Marcos, era para iniciar Romanos, depois dei Marcos. Até agora demos, pelo menos nos cultos, a primeira carta de João toda, demos depois Marcos durante cerca de 3 anos, com algumas interrupções. Eu queria ver se em Romanos não fazia tantas, mas já cheguei à conclusão que é inevitável. Não sou só eu, outros homens de Deus que têm os seus trabalhos na internet também de pregação, cheguei à conclusão que eles também fazem essas interrupções, às vezes para tratar de temas que a Igreja também precisa de ouvir, além do próprio tema dos livros que estamos a dar. Então, nós hoje vou pegar no que já tinha dado sobre Romanos, neste caso tínhamos falado um pouco sobre o apóstolo Paulo, quem escreve Romanos. Hoje vou falar em particular de uma palavra que vai surgir muito em Romanos e que Paulo é quem mais usa no Novo Testamento, que é a palavra Evangelho. Podem abrir em Romanos 1, 16 a 17. Embora eu não vou dar esta passagem em concreto, vou dar apenas a palavra, mas que a passagem em si já de si revela o quão importante é esta palavra, Evangelho. E aqui a questão é, o que é que significa Evangelho? Não é em si a mensagem do Evangelho, que também vamos ver sobre a mesma, mas é quando Paulo usa esta expressão, o que é que os primeiros ouvintes iam entender do que Paulo estava a dizer? Hoje torna-se um jargão muito evangélico, que eu acho que até a maioria dos evangélicos não sabem mesmo o que é que isso realmente significa, nem as implicações que tem essa mesma expressão, e principalmente para quem, às vezes, quando falamos com alguém de fora, se nós dizemos, olha, vou-te expor o Evangelho, e se calhar eu também já o disse, as pessoas lá fora não vão saber o que é isso, não é uma palavra que nós usemos nos dias de hoje, ok? Não nos diz absolutamente nada nos dias de hoje, a não ser no meio, dito cristão, ok? Então, Romanos 1, 16 a 17. E diz assim a palavra do Senhor. No início da carta aos Romanos, na sua introdução, Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra e te pedimos que neste momento nos venhas guiar a entender, em particular, esta mesma expressão tão central no ensino do apóstolo Paulo, tão central no Novo Testamento, tão central nas Escrituras. Te pedimos, Senhor, que não nos deixes iludir pelos nossos anos de crentes e pelo conhecimento já adquirido e fecharmos os nossos ouvidos a entender realmente o que realmente significa esta mesma expressão e as implicações que tem para a nossa vida. Te peço que me venhas guiar para que seja fiel à exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, como nós já vimos, já há bastante tempo atrás, quando eu ia iniciar de facto a introdução à carta, nesta carta que vai escrever para pessoas que não são judeus, ainda que sim, alguns naquela igreja também eram judeus, mas maioritariamente eram gentios, vai fazer uma exposição daquilo que é a mensagem que ele ensina, a qual nós chamamos de Evangelho, que podemos explicar de forma agora resumida como é o resumir daquilo que a fé cristã diz, de forma bastante concisa. E vou-vos dizer, pensando se, ou não só pensar, se por alguma razão tivéssemos que fugir e não pudéssemos levar os livros, hoje é fácil, temos os livros da Bíblia assim condensados, ou mesmo no telemóvel, antigamente não, eram manuscritos muito grandes e não era fácil. Se eu tivesse que, chegando à minha biblioteca e ao fugir, poder só escolher um livro da Bíblia, provavelmente o único livro, ou se eu só pudesse escolher o livro que eu levaria comigo seria Romanos. Porque Romanos em si contém aquilo que é a base da fé cristã e a explicação mais em ordem que tu encontras na Bíblia, passando por todos os pontos. E então o apóstolo Paulo vai falar do Evangelho e as suas implicações, ok? No seu Evangelho. Na verdade, nós quando olhamos esta expressão, a ocorrência dela no Novo Testamento, são cerca de 72 vezes. 75% dessas ocorrências são o apóstolo Paulo que as usa nas suas cartas. Então, não é coisa pequena. Este mesmo Evangelho, como nós vimos na vida de Paulo, transformou Paulo de um perseguidor para um perseguido. Transformou Paulo de uma visão teológica judaizante que procurava salvação por obras
para alguém que neste momento coloca a sua fé em Cristo e está disposto a morrer por Jesus e pelo Evangelho. A vida de Paulo foi completamente transformada por este mesmo dinamite, que é a palavra poder no grego, é o dínamos, a mesma palavra usada para dinamite, que é o Evangelho, que é explosivo, é potente, é muito poderoso. A coisa mais poderosa, a coisa mais importante que tu tens a falar com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não se converteram, não é discutir se a fé cristã é verdadeira ou não. Não é discutir se a Bíblia é verdadeira ou não. Não é discutir se os dinossauros existiram ou não. Não é discutir se Adão e Eva, aquilo e aquilo outro. Não, não é nada disso. A mensagem mais importante que transforma o ser humano é o Evangelho. E o Evangelho, de forma muito resumida, e temos falado isso muitas vezes, vai apontar para quem é Deus. Vai explicar quem é Deus. Vai explicar quem é o ser humano. O problema que há entre Deus e o ser humano, e como esse problema é resolvido no Senhor Jesus Cristo. E é disso que trata o início da carta aos Romanos e depois as implicações que isso tem para a vida dos romanos. E esta é uma pergunta que eu te coloco, como eu coloquei da outra vez. Entendes tu realmente o Evangelho? Porque aqueles que entendem realmente o Evangelho, não é possível entender realmente o Evangelho, ou então estamos numa situação muito grave e a nossa vida não ser profundamente afetada por ele. Se nós entendemos o Evangelho e a nossa vida não é afetada por um entendimento de algo tão sublime, algo de muito grave se passa connosco. Como nós vimos, Paulo era um homem de dois mundos, do mundo judaico e do mundo greco-romano. Daí ele sabia muito bem o que estava a falar quando falava aos romanos. E na maioria das suas cartas está a tratar com maioritariamente gentios. E esta expressão evangelho, que vem do grego embarrelio, era uma expressão conhecida deles, dentro do contexto deles, e que nós vamos também poder hoje apreciar. Esta expressão, na sua origem e no contexto do Novo Testamento, de forma assim muito simplista e resumida, significa boas novas ou boas notícias. E é nela que está o âmago da fé cristã. Eu reconheço que é chocante até para mim mesmo, que mesmo após ter terminado o Instituto Bíblico e tendo muitos anos de crente, eu dei-me conta, quando fui fazer uma formação que eu não queria fazer, dar-me conta que eu não sabia explicar o Evangelho de forma clara, concisa, simples. Nunca tinha-me parado a notar o que é essencial na mensagem do Evangelho. E diria que isto é um bocadinho chocante. E não é porque os institutos estejam a fazer mau trabalho, não creio que seja isto. Acho que é as igrejas que devem fazer esse trabalho. E confesso que a razão pela qual eu dou tanta importância de convosco repetir tantas vezes este tema é porque comigo não o fizeram. Nunca nenhum pastor se sentou ao pé de mim, nenhum crente, e me perguntou, ou fez algumas perguntas para ver se eu compreendia o Evangelho. E nunca ninguém fez comigo perguntas para ver não só se eu entendia, mas também se eu tinha sido afetado pelo Evangelho. Se o Evangelho transformou o coração, se passou daqui também para aqui, ou seja, não só ficou apenas numa mera racionalidade, mas realmente transformou a minha vida. Ninguém se preocupou com isso, nem do púlpito, nem pessoalmente, e por estranho que pareça. Primeira vez que eu ouço uma exposição do Evangelho falando os pontos essenciais, foi numa conferência da Fiel. Eu era um miúdo com 18 aninhos. E, de facto, ouvia aqueles pregadores a falar sobre um tema que eu fiquei assim, uou, como é que é possível? Eu nunca ouvi isto ser explicado numa igreja de forma correta. Mas é central. Ok? Historicamente falando, o desenvolvimento desta palavra, porque esta é uma palavra usada no contexto secular, não no contexto religioso, inicialmente a palavra evangelion era usada para descrever a recompensa dada a um mensageiro que trazia boas notícias. Ele trazia-te boas notícias e tu davas... Eu acho que em Portugal, quando nós dávamos português no secundário, havia uma coisa que eu acho que era alvíceras, não era? Quando havia as notícias boas, dava-se as alvíceras. Pronto, é equivalente. E há algo equivalente na sua origem a essa expressão que nós tínhamos em português, que mesmo nos dias de hoje já não se usa. Mais tarde começou a significar o sacrifício oferecido aos deuses, deuses inventados, por causa de boas notícias que recebíamos. Então essa estava a ser a progressão. Já no grego helenístico, não no clássico, mas daquela altura já do grego, que estava a ser usado até durante o mundo greco-romano, significava as próprias boas notícias em si. E isto nós vamos encontrar espelhado no próprio texto bíblico. Até
ao Novo Testamento, o que nós tínhamos era o Antigo Testamento, que estava escrito em hebraico, maioritariamente. Algumas expressões estavam em aramaico, poucas. E havia uma tradução do Antigo Testamento que é chamada a Septuaginta, que aparece geralmente nos livros como LXX, okay? Que é a versão ou a tradução grega daquilo que é o Antigo Testamento. E sendo que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, quando usa determinadas expressões, vão buscar aquilo que gentios que já estudavam o judaísmo nas sinagogas liam nessa versão, nessa tradução do Antigo Testamento, ok? A palavra evangelho, na tradução grega do Antigo Testamento, ocorria já algumas vezes, referindo-se precisamente às boas novas de uma vitória. Quando havia uma vitória e era trazida essa notícia, era chamado de evangelho. E esta carga vai vir toda, precisamente no Novo Testamento. Não é sem razão que os evangelistas usaram essa expressão, como vimos em Marcos, em que ele começa o seu próprio evangelho com Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque tem toda uma carga que já vinha de trás. É uma boa notícia. E é uma boa notícia de uma vitória. E às vezes foi usado referente a vitórias. E mesmo no contexto secular, há registros de, por exemplo, um escravo trazer a notícia de uma vitória a um general e também era chamado de evangelho. Tanto no contexto secular, no tempo do primeiro século, de Jesus e dos discípulos, como também no contexto do Antigo Testamento, já se usava, na tradução do Antigo Testamento, se usava essa mesma expressão. Mais tarde foi referido, por exemplo, em Jeremias 20:15, usado para se referir ao nascimento de uma criança, que é uma muito boa notícia. E também o Evangelho de Jesus Cristo nos fala do nascimento da criança, por excelência, completamente diferente de todas as outras. O Senhor Jesus, pleno homem, pleno Deus. Esta mesma expressão encontra-se em alguns escritos antigos como referindo-se ao nascimento do imperador romano Augusto, como início de boas notícias ao mundo. Então, era uma expressão também usada, mesmo secularmente, como, olha, o nascimento do futuro imperador do Império é uma boa notícia. E essa carga vem, quando nós lemos os escritos do apóstolo Paulo, vem toda ela associada ao Senhor Jesus e à sua mensagem e à vitória que ele consegue também para nós. Em Salmos, na tal tradução grega do Antigo Testamento, é usado para anunciar a justiça e o poder salvífico de Deus. Em Salmos 40:10, por exemplo, não oculto em minhas entranhas a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Fala-nos da justiça, mas também da salvação de Deus. Quando nós vemos o Evangelho no Novo Testamento, segundo Paulo o vai explicar, e mesmo os evangelistas, está-nos a falar de justiça de Deus e está-nos a falar de salvação de Deus. Justiça de Deus cumprida no Senhor Jesus Cristo, para que não fosse cumprida, obviamente, em nós, e ao mesmo tempo salvação por causa dessa vitória que o Senhor Jesus conseguiu para nós. Salmos, por exemplo, 96, 1-13, diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizai o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, ou seja, são falsos. Mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória de vida ao seu nome. Trazei ofrendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Evangelho, evangelho. Era esta a expressão que eles se referiam quando havia este tipo de anúncio à vinda do grande Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que iria executar justiça.
E é uma mensagem que não dá para ser maquilhada, como muitas vezes hoje se tem tentado, e então já não se prega muitas vezes o Evangelho verdadeiro. Outra vez, por exemplo, ocorre esta mesma expressão em Isaías 52:7, que também Paulo vai citá-la em Romanos, em que diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ouçam, a mensagem que nós temos a transmitir ao mundo é a mensagem mais relevante, mais importante, no mínimo em 2 sentidos. Numa, porque há uma urgência, arrependam-se, Deus está para vir, Jesus vai voltar, tudo é dele, arrependam-se. Estamos a viver de uma forma que não agrada a Deus, o nosso Criador. E vai haver julgamento para todos aqueles que não se arrependem e continuam a viver de forma errada. Mas a mensagem é também de grande alegria e de grande ânimo. Porque todos aqueles que se arrependam e colocam a sua fé no Senhor sabem que vão viver para sempre. Vão ter vida eterna. São restaurados por Ele, são salvos por Ele e sabem que vão fazer parte desse mundo restaurado quando Jesus voltar. Não vai continuar a maldade no mundo como tem acontecido agora. Todos aqueles que agora acusam, se Deus existe, porque é que há maldade no mundo? Sim, Deus existe e não vai ser sempre assim. Não foi sempre assim antes da criação do homem, antes da queda em particular. E não vai ser assim após Jesus voltar a segunda vinda. E como Ele veio a primeira vez, Ele vai voltar a segunda vez, porque tudo é dele. Mesmo as pessoas não compreendendo isso. E vou dizer, esta é uma mensagem que choca as pessoas lá fora. Num tempo em que as pessoas querem autodeterminar-se em tudo e mais alguma coisa. Num tempo em que tu não podes dizer a ninguém o que é certo e o que é errado. É a tua noção, é a minha noção. Até dentro da igreja, muitas vezes tenta-se relativizar também o que é certo, o que é errado. Mas a verdade é que o Senhor, Deus, criou todas as coisas, tudo é dele, mesmo os povos ainda não sabendo disso, muitos ainda vivendo como se este mundo fosse deles. Bem, no Novo Testamento esta expressão, como eu disse, ocorre 72 vezes, 54 delas, ou seja, 75% nas cartas de Paulo. E eu gostava de ver convosco a natureza do Evangelho. O Evangelho não é o que tem sido pregado em muitos lados. Eu às vezes tenho tido algumas pessoas com quem converso que dizem que o central é o Evangelho. O Evangelho é que é o mais importante. Para que estar a ensinar doutrinas? O importante é o Evangelho. As pessoas que dizem isto não perceberam nada do Evangelho. Porque as doutrinas ajudam-nos a compreender o Evangelho. E muitas das vezes eles associam o Evangelho a uma deturpação do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, e vou-vos mostrar mais à frente, fala que sim, há falso Evangelho. Nem tudo o que é pregado como Evangelho é verdadeiro Evangelho. Ou seja, nem tudo o que é pregado como uma boa notícia da parte de Deus é a verdadeira boa notícia da parte de Deus. Qualquer tentativa de explicar a boa notícia da parte de Deus, contando apenas uma partezinha, é uma falsa notícia da parte de Deus. Alguns tentam pregar o Evangelho dizendo que é amor e graça para toda a gente. Não há verdadeiro Evangelho sem explicar que também há julgamento e justiça. Sim, há amor e graça, mas também há justiça, que teve que ser cumprida em Cristo para que eu e tu pudéssemos usufruir de amor e graça. Senão nós éramos alvos da ira de Deus, do julgamento de Deus. E a única forma pela qual nós não somos alvos da ira de Deus e do julgamento de Deus é porque, de facto, foi punido Cristo no nosso lugar. Eu sei que para a maioria de nós que aqui está isto é claro e é simples. Então não são meros debates filosóficos. Evangelizar alguém, falar do Evangelho a alguém, não é um debate filosófico. Não é debater pontos da fé cristã. É ir àquilo que é essencial. E nós temos visto isso em Atos. A mensagem essencial do Evangelho, os pontos essenciais, mantêm-se ao longo das várias exposições de Pedro e de Paulo. Muda a forma como se expõe consoante os ouvintes, se são gentios, neste caso não judeus, se são judeus que têm um background maior em termos, vão a um contexto maior daquilo que é o Antigo Testamento, mas a essência da mensagem do Evangelho é sempre a mesma. E é nessa que nós temos que nos centrar. Porque uma das grandes tentações que vai ocorrer quando estamos a falar de Jesus a alguém é nos dispersarmos com outros debates secundários e terciários. E o que muda a vida da pessoa não é provares que a Bíblia é inerrante, não é provares que a Bíblia toda ela é inspirada. Tudo isso é importante, mas não é isso que é o que vai transformar a vida. O que vai transformar a vida da pessoa, mesmo que ela não acredite que a Bíblia seja inerrante, mesmo que ela não acredite em todos os livros da Bíblia, é apontares para o Senhor Jesus Cristo, é dizeres quem ela é perante Deus, a resolução desse problema que há entre nós e Deus, que não pode ser resolvido sem o Senhor Jesus, como vamos ver um pouco melhor mais à frente, olhando as Escrituras.
Então foquem no Evangelho. Ele é central. Não é mero debate filosófico. O Evangelho vem de Deus e é sobre ele. 1 Tessalonicenses, por exemplo, 2:2 ou 1:2, diz: porque vocês mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiramente padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. E esta expressão é usada muitas vezes. E no português pode... Bem, não sei. Em termos gramaticais, entendo um pouco mais de gramática de grego do que necessariamente de português, que eu era... E não é porque eu seja muito bom em grego, é porque eu sou péssimo em português. Ok? Então, mas este tipo de expressão, cada vez que ela ocorre, Evangelho de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, e também já vamos a essa, significa várias coisas ao mesmo tempo, mas todas elas ligadas. É um Evangelho que vem de Deus, é de Deus e é sobre Deus. Okay? E o mesmo acontece quando fala em Evangelho, como por exemplo Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É um Evangelho de Jesus, foi Ele que nos trouxe, Ele é um mensageiro sobre Jesus. E agora perdi-me. Exatamente, vem de Jesus e é sobre Ele, exatamente. Ok. E Jesus é Deus, como nós vimos várias vezes em Marcos e podemos também observar nos outros Evangelhos. Ok? Não se trata de uma construção humana. Eu tive um colega na escola que via a Bíblia como isso é uma construção de bons homens que pensavam muito bem e que tiveram boas ideias e então escreveram as Escrituras. Não. O Evangelho não é uma construção humana, mas é uma revelação de Deus. Tu vês isso quando o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:11-12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens. Ou seja, não é um Evangelho que ele recebeu de homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós sim transmitimos um Evangelho, mas originalmente aqueles que receberam a mensagem do Evangelho o receberam diretamente do Senhor Jesus. Não foi um artifício humano, não é a teologia que o apóstolo Paulo inventou, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, não. É uma mensagem que vem de Deus. Não é uma tentativa dos homens como em religiões pagãs, de ocultismo, de tentar saber a vontade dos deuses, de procurar se aproximar dos deuses, não é? Não foi uma tentativa. Paulo não procurava aproximar-se deste Deus. Paulo perseguia os que acreditavam neste Deus, achando que estava a fazer bem. Nos povos pagãos, eles procuravam se aproximar dos deuses. Eles inventavam formas de se aproximar dos deuses. Aqui não. É Deus que vem ao encontro do homem. É Deus que se autorrevela ao homem. É totalmente diferente. É uma diferença significativa. Então não há qualquer possibilidade de invenção humana. A natureza deste Evangelho é uma natureza, tem natureza divina. E Jesus, quando é apresentado como o Evangelho de Jesus Cristo, Ele próprio é a personificação. Daí João 1:1, Ele era o Verbo. Ele próprio personifica o Evangelho em si, porque Ele plenamente, todas as ações dele, toda a vivência dele é pleno Evangelho. E o Evangelho é sobre ele ao mesmo tempo. Ok? Então o Evangelho gira todo em torno de Cristo. Quem são o alvo do Evangelho? Não são demónios, não são anjos, não são os animaizinhos da natureza. Na verdade, Marcos 13:10, diz: mas importa que o Evangelho, disse o Senhor Jesus, seja pregado entre todas as nações. O Evangelho é para todos. Sabem, durante centenas e alguns milhares de anos, judeus achavam que tinham como é que se diz, uma proeminência entre todos os povos, porque Deus se tinha revelado a eles. E o que o Evangelho vai mostrar é que, na verdade, não é só para eles. Na verdade, agora chegou o tempo em que é aberto a todas as nações. Todos têm oportunidade de ouvir o Evangelho e tem que ser anunciado entre todas as nações. Marcos 16:15, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E criatura aqui não refere-se aos animaizinhos, refere-se às pessoas. É o contexto. Todas as pessoas devem de ouvir o Evangelho. Então, o Evangelho é para todos, independentemente da nossa, do nosso origem, da nossa nacionalidade, de tudo, da nossa idade. É absolutamente para toda a gente. Implicações do Evangelho. Ponto número 1. É algo que devemos crer.
todo o ser humano deve crer. Marcos 1,15, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, Jesus não disse: olhem, recebam no vosso coração, convidem-me a entrar no vosso coração, como alguns hoje pregam. Não, não foi o que Jesus disse. Olhem o que Jesus disse: o tempo está cumprido. E isto era sinal de juízo, como dizendo, Deus está para vir o tempo de julgamento sobre as nações. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. A verdadeira pregação do Evangelho é aquela que diz: o mundo não está a caminhar bem, o mundo não está bem. Arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho é para ser querido. Temos que ouvir o Evangelho e crer naquilo que é dito. Arrepender, reconhecer realmente que somos pecadores e reconhecer que o o Evangelho nos diz a respeito de nós é verdade. Irmãos, sabem, alguns de nós sabem papaguear o Evangelho, provavelmente, de cor. E a minha pergunta é: afetou a tua forma de ver a vida? Sabem, quanto mais eu penso em termos da mensagem central do Evangelho, mais eu consigo compreender as pessoas lá fora e as pessoas no nosso dia-a-dia. Menos eu me desiludo até com outras pessoas, porque nós sempre nos vamos lembrar que somos todos pecadores. Uns regenerados a caminhar em santificação, outros ainda não conhecem o Senhor Jesus, estão cegos. E isso muda muito a forma como até mesmo olhamos uns para os outros. Então, implicações do Evangelho. Devemos crer no Evangelho, mas também deve ser anunciado. Por um lado devemos crer, por outro lado deve ser anunciado. E sabem, isto não é um papel do grupo de evangelismo da igreja. Isto não é um papel do pastor. Sim, o pastor deve de evangelizar, deve ser exemplo. E face. Não é papel do grupo de evangelismo. Não foi criado grupos de evangelismo no Novo Testamento em lado nenhum. Eu não estou a dizer que não se possa criar, mas pergunto-me até qual a relevância que isso às vezes faz o resto da igreja pensar: bem, isso é para aqueles que têm o dom de evangelismo. Sabe, eu acredito que nem toda a gente tem o dom de falar publicamente, subir a um púlpito. Estamos de acordo. Mas como dizia um professor meu, nem todos vamos ser evangelistas no sentido vá clássico de fazer uma pregação pública do Evangelho, mas todos somos comissionados a ser testemunhas. E eu vou-vos mostrar essas mesmas passadas. Todos. É estranho nós dizermos que compreendemos o Evangelho e nós não sentirmos entusiasmados em partilhar esse mesmo Evangelho. Seria o equivalente a duas coisas, imaginem. Seria o equivalente a tu saberes que este prédio está todo em chamas, daqui para cima, está para ruir. Tu vieste lá de fora, notaste que isso está a acontecer, chegas aqui dentro e estás na boa e não dizes nada a ninguém. Sabendo que estamos na iminência de todos morrer debaixo deste prédio. Essa é a mesma urgência que nós devíamos ter quando falamos do Evangelho. Porque Deus está para voltar e pessoas que morrem e não conhecem Deus vão para uma eternidade no inferno. E Jesus, como eu já vos disse, foi a pessoa que mais falou disso na Bíblia. Falou 2 vezes mais do inferno do que falou sobre o céu. Por alguma razão. Para que as pessoas não vão para esse lado. Então, primeiro ponto. Estranho é que nós acreiamos no Evangelho e não sintamos urgência a dizer o prédio está para ruir. Segundo ponto é, se o Evangelho por um lado dá uma má notícia, o Evangelho também tem uma excelente notícia. Há um tesouro escondido, altamente precioso, que na verdade agora está a ser revelado ao resto do mundo e que toda a gente pode ir e usufruir desse tesouro escondido, dessa fonte da juventude eterna, sei lá como tu quiseres chamar, algo precioso, em que todos aqueles que bebem daquela água são curados de todas as suas enfermidades. Imagina que tu descobrias essa fonte. Que egoísta serias tu que não fosses capaz de dizer às pessoas: olha, está ali a fonte da tua alegria, a tua salvação, a tua vida eterna, a transformação da tua vida. É as duas coisas. Algo que se passa. É preciso, vou-vos dizer, muita insensibilidade nos nossos corações para nós não sentirmos compaixão para aqueles que estão a caminhar para uma eternidade no inferno. Eu costumava dizer longe de Deus, mas eu dei-me conta que isso é errado. Não é longe de Deus, porque Deus está em todo lado. E eles vão experimentar o lado punidor de Deus. E essa é a realidade. O inferno é o lado punidor de Deus. Porque Deus é justo. E Deus tem que punir o mal. E todos aqueles que não se arrependeram e não confiaram no Senhor Jesus, obviamente vão caminhar para lá. Mas não fica bem dizer-se isso hoje em dia dos púlpitos, eu sei. Mas é o verdadeiro Evangelho. Então, o Evangelho deve ser anunciado. O Senhor Jesus tinha ordenado. Importa que o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Marcos 16:15, como nós vimos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando Jesus fala das implicações de ser discípulo de Jesus,
após ele ter dito, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, tudo o que ia acontecer, e no final dessa sequência de passagens que vimos em Marcos, ele diz, o propósito é a salvação do ser humano. Jesus ia morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus ia sofrer a ira de Deus na cruz para que eu e tu não soframos a ira de Deus. E após ele ter dito, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, ele disse, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, eu que agora vou ler para vós, faça o seguinte. Marcos 8, 34. Chamando assim a multidão, neste caso Jesus, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Ou seja, segue o mesmo caminho do Senhor Jesus. Nega os teus desejos, nega as tuas vontades, põe Cristo como a tua prioridade. Se queres seguir Jesus, não mais a tua profissão, os teus estudos é o mais importante. Sim, tem a sua relevância, mas não é um fim em si. Mais importante do que os teus estudos, do que a tua carreira, do que a tua família, do que os teus sonhos, do que os teus projetos, é Cristo. Sem Cristo tu não és nada, estás morto. Sem Cristo vais para uma eternidade a sofrer a ira de Deus. Com Cristo tu tens o contrário, tu tens vida eterna, paz com Deus, uma vida já no presente momento plena de sentido daquilo que é razão para todo o ser humano. Mas este era o apelo do Senhor Jesus, não os apelos dos dias de hoje. Levanta a tua mão, faz uma oraçãozinha, recebe Jesus no coração, convida-o a entrar. Não! Jesus não está a chegar aqui e a dizer, olha, convida-me a entrar no teu coração. Não, Jesus está a dizer, a mensagem do Evangelho é de arrependimento, é de negação. Porque o que nós éramos era mau, não era bom. Negar o que nós éramos é o que nós devemos fazer, porque o que éramos não era bom. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Qualquer que perder a sua vida por amor de Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E nós já vimos isto quando demos Marcos. Sabem, a exposição do Evangelho não é uma opção para aqueles que já são crentes e se de facto entendem o Evangelho e a seriedade, a beleza, a seriedade do Evangelho. É um dever, e não gostes da palavra, mas eu vou dizê-la, é uma obrigação do crente. O próprio apóstolo Paulo vai reconhecer isso. Se tu pregas o Evangelho, ao pregares o Evangelho, ao falares do Evangelho a outros, ao comunicares essa mensagem central a outros, tu estás a obedecer a Senhor Jesus. O ter esse amor a Jesus e à sua mensagem, ao seu Evangelho, e é a expressão que lá está, Evangelho, essa boa nova, manifesta amor e compaixão pelos perdidos, por aqueles que estão longe de Deus, e manifesta amor por Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2, 3 a 4, diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não nos fosse confiado. Assim, tomem atenção, falamos não como para agradar a homens, como muito o Evangelho se tem dado infelizmente nos dias de hoje, não como para agradar a homens, mas a Deus, que aprova o nosso coração. É para agradar a Deus. 1 Coríntios 9, 16, Paulo também diz, porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposto a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E, queridos, desperta, sai da tua estagnação. Ai de ti se tu não falas do Evangelho a quem está à tua volta. Manifestas insensibilidade para com os outros que estão a caminhar por uma eternidade sem Deus. Manifestas que tu ainda não compreendes quão belo e maravilhoso é o Evangelho, mas quão terrível é o Evangelho para todos aqueles que não se salvarem. O Evangelho é uma boa nova, mas é uma nova também terrível para todos aqueles que não se converterem. Tem muita seriedade, tem muita beleza ao mesmo tempo. Tal como a morte de Jesus foi terrível e ao mesmo tempo bela. Terrível porque sofreu a ira de Deus que nos era destinada a nós sobre Ele, mas bela porque ao mesmo tempo nos salva e nos mostra o profundo amor de Deus.
em salvar pessoas como nós que lhe éramos desagradáveis. E por fim, falso evangelho, verdadeiro evangelho. Paulo fala que sim, há evangelhos que são falsos. 2 Coríntios 11:4. Porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio, terdes recebido, e não o espírito que creio teres recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Já naquele tempo, os crentes estavam a ser levados facilmente por falso evangelho. Evangelho contrafeito, evangelho maquilhado, mas não era o verdadeiro evangelho. Em Gálatas 6, 1:6 a 7, a mesma coisa. Os mesmos Gálatas a quem Paulo não teve papas na língua disse: "Oh Gálatas insensatos!" Olha o que ele diz depois no verso 6 e 7. "Estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Esse outro evangelho não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão a confundir com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então há um falso evangelho e há um verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é o que nós vamos ver em Romanos ao longo de mais ou menos, se calhar, uns 2 anos. Explicado em pormenor. Explicado o evangelho nos primeiros capítulos. Explicado porque é que, não obstante o poder do evangelho, nem toda a gente se converte. E Paulo vai falar depois disso. E por fim, as implicações práticas na tua vida de realmente teres uma compreensão clara do evangelho e do evangelho te ter afetado. No primeiro capítulo, vais ver, todos são responsáveis perante Deus pelo seu pecado. Todos. Toda a humanidade, sem exceção, é culpada perante Deus. É o que tu vais ver nos primeiros capítulos. Tanto israelitas como não israelitas, todos estamos no mesmo saco. Somos todos, como eu costumo dizer, farinha do mesmo saco. Em particular, no capítulo 3, verso 9 a 20, diz: "Não há um justo nem um sequer. Não há quem entenda por si mesmo. E não há ninguém que busque a Deus. Todos transgrediram. Não há ninguém bom." Por isso, ninguém pode ser justificado por suas obras. Romanos 6:23, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas um pecado nos afastou de Deus no jardim. E nós pecamos muito mais do que isso. Apenas um pecado te põe em situação de inimigo de Deus. Alvo da ira de Deus. Apenas um. Tu tens um problema que não consegues resolver por ti. Eu não consigo. Porque nenhum de nós, por muito bom que tentássemos ser, vai conseguir resolver esse problema. Porque apenas um pecado nos mete como inimigos de Deus. E este é um conflito que todo o ser humano precisa de ter. Como tu resolves esse problema? Como tu vais poder ir para uma eternidade com Deus? Como tu vais poder viver uma eternidade nos novos céus, nova terra, restaurados por Deus, em que tudo vai ser perfeito? Se eu não sou perfeito, se tu não és perfeito. O apóstolo Paulo vai explicar. No capítulo 3, até depois o 4, vai falar da justificação pela fé. Vai mostrar que é confiando na morte do Senhor Jesus, confiando na obra do Senhor Jesus, tu és salvo. Não naquilo que tu fazes, mas que Jesus pagou o preço do teu pecado. Onde Jesus na cruz disse: Deus meu, porque é que me abandonaste? Ele foi abandonado para que tu não sejas abandonado. Mas não leves isso de ligeiro, porque isso foi pago um alto preço para que tu tenhas comunhão com Deus. E aí eu batalho tanto novamente convosco, queridos. Se tu dizes que és cristão, se tu vais à igreja, se até fazes alguma coisa, se tu não tens regular comunhão com Deus, o preço que Jesus foi pago foi para quê? Foi para tu teres relação com Deus, não foi para apenas vir à igreja ao domingo. Ok? Relação regular com Deus. Romanos 3, 23 a 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual pôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E vamos depois estudar isto mais em detalhe. Mas em traços gerais é: todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E só há uma solução: é Jesus.
Apenas Jesus te põe numa situação favorável perante Deus. Tu és tornado agradável perante Deus, não porque tu eras uma pessoa muito bonita na tua postura, na tua forma de viver, mas porque foste tornado agradável em Jesus perante Deus. Por isso a morte de Jesus é tão importante. E hoje não dá para explicar tudo. Mas durante a semana podemos conversar melhor para alguém que possa não estar a entender. Não pelo que tu fazes. Efésios 2, 8 a 9, ele fala: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Ou seja, faças o que tu fizeres, tu não alcanças salvação pelo que tu fazes. Mas eu sei que para mim isso é fácil. É fácil de entender. Viver é que é o difícil. E não sei se deixa o coração se nós não temos esse ânimo de partilhar a outros. Pelo receio de que os outros estão a caminhar para o inferno. E ao mesmo tempo a alegria de que outros possam ter vida eterna. Depois Paulo, em Romanos, capítulo 5, vai-nos falar da segurança do Evangelho da salvação, que tem como implicação paz com Deus. Livres da escravidão paz com Deus, no capítulo 5. Livres da escravidão do pecado, capítulo 6. Livres da escravidão da lei, capítulo 7. Livres pelo poder do Espírito Santo, capítulo 8. E é isso que nós vamos ver ao longo de Romanos. Mesmo com algumas interrupções, que era Deus então começar para a semana. Ok? E depois então ele vai abordar a defesa do Evangelho. Ou seja, porque é que Israel não se converteu todos? E a resposta à nossa pergunta, porque é que hoje toda a gente não se converte, encontra-se aqui também. Porque é que tão poucos se salvam? Porque é que tão poucos se voltam para Deus de verdade? Vai ser respondido do capítulo 9 ao capítulo 11. Capítulo 12 a capítulo 15, vamos ver o poder transformador do Evangelho na conduta do cristão. O cristão que diz que compreendeu o Evangelho e a sua conduta não está a mudar, algo de grave está a passar. E depois então ele conclui a sua carta. Então, vamos partir para a carta, neste caso, de Paulo aos Romanos, tendo esta compreensão deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Se tu ainda não te sentes seguro de que estás realmente de paz com Deus, por favor, fala comigo ou com o teu irmão Maduro. Se tu te sentes tão seguro da tua salvação que não paras, de vez em quando, a perguntar: será que sou mesmo salvo? Será que estou mesmo bem? Se estás tão seguro que já nem te voltas a Deus a pedir perdão a Deus, se tu estás tão seguro da tua salvação que tu já nem estás a crescer em santidade, já não estás a progredir na tua caminhada espiritual, eu vou-te dizer, provavelmente tu nem sequer salvo és ou estás numa estagnação gravíssima. Por favor, fala comigo também, ou com outro irmão maduro na fé. Mas, por favor, comigo, para vos poder ajudar. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, em particular pelo Evangelho, pela compreensão que nós podemos ter hoje do Evangelho e que vai ser exposto de forma tão bela pelo apóstolo Paulo. Perdoa-me, Senhor, porque me sinto tantas vezes como um gorila a tentar tocar um belo violino. Senhor, eu sei que com todo o meu esforço eu tenho dificuldade em explicar de forma clara o Evangelho. Perdoa-me, Senhor, porque sendo uma mensagem tão bela e tão maravilhosa, nós somos tão ignorantes, tão incapazes de expor com a clareza que Ele merece. Mas te pedimos, Senhor, que ao longo destas semanas que vamos entrar de estudo da Carta aos Romanos, Tu nos ajudes a compreender profundamente o Evangelho, por forma a que as nossas vidas sejam transformadas e por forma a que também comuniquemos esse mesmo Evangelho a outros. Senhor, desperta os corações de cada um de nós, aqueles que ainda estão em estagnação, que não têm sentido urgência de compreender o Evangelho melhor, de partilhar o Evangelho. Desperta-os, Senhor. Mostra-lhes quão belo e maravilhoso é o Evangelho, mas quão terrível é para aqueles que não se arrependeram. Senhor, te peço, por amor do Teu nome, Senhor, salva as vidas de todos aqueles que aqui estão presentes. Nós oramos pela salvação de todos, tal como o apóstolo Paulo orava pelos seus, nós oramos pelos nossos. Por amor do Teu nome, salva, Senhor, todos aqueles que se reúnem aqui. Salva Portugal, Senhor. Usa-nos, Senhor, como o apóstolo Paulo também pediu para si mesmo, como os irmãos em Atos pediram. Senhor, dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos oportunidade para testemunhar de Ti. Ajuda-nos a ser claros quando falarmos do Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. E por amor do Teu nome, transforma as vidas, Senhor, pelo poder do Evangelho. Liberta-os da opressão do pecado. Traz-lhes a paz que excede todo o entendimento. Aquela alegria que só podem ter em Ti, Senhor, obedecendo
O que o apóstolo Paulo tantas vezes diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, que possam encontrar a sua alegria em Ti, Senhor, verdadeiramente naquele que nos fortalece, em Jesus. Não nos deixes continuar iludidos com as nossas vidas, com as nossas coisinhas terrenas. Ajuda-nos a colocar Jesus no centro. Ajuda-nos a colocar o Evangelho no centro. A dar a nossa vida por Jesus e pelo Evangelho como Ele nos ordenou. Te peço, Senhor, que nos venhas guardar o resto desta semana, nos venhas falar ao nosso coração através do que nós aqui temos aprendido, daquilo que vamos continuar a meditar nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi